Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e esse é o nosso programa, agora em novo formato, com novos quadros e tempo estendido. É isso mesmo, nós vamos até 3h20 da tarde, mais ou menos. Esse é mais ou menos o horário que a gente tem agora, 1h e 15 minutos de programa com muita coisa nova para você. E hoje nós vamos bater um papo muito bacana, bem interessante, sobre a importância do cristão na cultura. E além disso, vai ter também artesanato aqui no nosso programa. Nós vamos aprender a fazer uma nécessaire, que já vale aí como uma dica de presente do Dia dos Pais. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora, aqui no nosso programa que já está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela sua companhia. Férias chegou, né, minha gente? Para você que é mãe, vovó, tá em casa agora no mês de julho, né? Com certeza já tá aí curtindo as férias das crianças, criançada já toda em casa nesse período. Inclusive, o meu pequeno Ian está em casa nesse momento com a minha mãe. Então, essa é a primeira vez que ele me acompanha ao vivo aqui na RIS TV, aqui no nosso programa. Então, já deixo um beijinho para você, filho, te amo. E ótimas férias para você que nos acompanha, aí do seu sofá, aí da sua casa, ou então de qualquer outro lugar do trabalho, né? Dá para acompanhar a gente também pela internet. Entra lá no site ritstv.com.br. Acompanhe também tudo que acontece aqui nos bastidores, lá nas redes sociais da RIS TV e também do nosso programa. E a gente conta com a sua participação. Se você tem alguma dúvida sobre algo aqui que os nossos entrevistados estão trazendo aqui para o nosso programa, entre em contato com a gente, mande a sua pergunta pelo nosso WhatsApp no DDD 11, número 33375886. A gente começa com artesanato aqui no nosso programa de hoje e é por isso que eu vou pedir a vinheta. Vamos rodar. Quem trouxe artesanato pra gente hoje é a artesã Edi Pacheco. Edi, tudo bem? Prazer. Tudo bem. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Vamos aprender uma bela dica de Dia dos Pais hoje, né, Edi? Vamos. É essa necessaire aqui. Eu preparei essa necessaire, que é uma necessaire viagem. Inclusive, a gente vai fazer na máquina doméstica. Então, para você que tá aí de casa, você vai conseguir fazer. E deixa eu mostrar detalhes dela, porque a parte interna é muito legal. Ó, ela tem alguns compartimentos. Então, tem compartimento aqui na parte da aba. E tem aqui na parte da frente também. Olha que bacana. Deixa eu ver esse daqui, Edi. É um outro compartimento que fica aqui nessa parte. Isso, para não cair as coisinhas pra dentro. E aqui dá para colocar as coisas menores, né? Tem o zíper. E é bem reforçada, viu? Bem reforçada. Essa daqui é no material sintético, que a gente trabalha mais com essa parte, mas você pode fazer aí em tecido também, tá? Dá para fazer aí em vários tipos de materiais. Tem várias possibilidades, né? Isso. Mas a gente vai falar sobre essa hoje, então você deixou aqui uma lista de materiais pra gente. Vou pedir pra colocar aí na tela, então, a lista de materiais pra gente fazer aqui essa necessaire que a Edi Pacheco trouxe pra gente. São 30 centímetros de couro sintético, 30 centímetros de forro, no caso aqui a Edi usa cetim dublado, não é isso? Isso, cetim dublado. Tá anotando aí, gente? Se ainda não deu tempo, pega lá papel e caneta e anota. Vou repetir, 30 centímetros de couro sintético, 30 centímetros de forro, que pode ser o cetim dublado ou outro. Vivo, que é aquele plástico que dá estrutura, né, Edi? Isso. O zíper, viés, tela de vôlei para artesanato, no caso, né? Isso. E 3 cursores de zíper, é isso? Isso mesmo. Tá, então, se por acaso você perdeu, não conseguiu anotar, depois entra lá no nosso Instagram, @nosso programa, vê lá todas as postagens de hoje e vai estar lá a lista de materiais completa para você poder fazer também aí na sua casa. Agora, fique atento que a Edi vai ensinar o passo a passo dessa necessaire linda, lindíssima, Edi, amei.
Ó, eu trouxe um presentão para quem tá assistindo o programa, vai ganhar essas modelagens totalmente gratuitas. Então é só entrar em contato com o nosso Instagram, manda um printzinho, ó, Ed, eu tava assistindo o programa. E aí eu te envio as modelagens. É isso aí, fala que assistiu então a Edi Pacheco aqui no nosso programa. Marca a gente lá também quando você enviar a sua mensagem para Edi Pacheco no Instagram. Marca lá, @nosso programa, pra gente saber que você assistiu aqui e então ganhou um brinde, né? Isso. Um presentão aí pra vocês. Presentão. Vamos iniciar, então? Bora. Então, eu vou começar aqui fazendo essa parte interna, que é esse compartimento aqui, ó. Que é o de tela vôlei. Então, vai ter no molde esse molde aqui, que é 26 por 5, de altura por 18, e já tá aqui na tela. Para não demorar muito, eu já trouxe um acabamentinho colocado aqui na parte de cima, que pode ser um viés do próprio material. E aí a gente vai colocar aqui o zíper. Então a gente vai costurar aqui o zíper. Vamos para a máquina então. Primeiro passo, a gente sobe o som enquanto a máquina trabalha. Rapidinho, né, Edi? É rapidinho. Eu te falei, eu tenho vontade, né, de aprender a costurar. Você disse que essa, no caso, é uma máquina caseira. Essa é uma máquina doméstica, isso. Dá pra aprender sozinha? Tudo que eu aprendi foi através do YouTube, sozinha. Então, dá para aprender sim. Praticamente autodidata, né? Inclusive, nós temos muitas aulas gratuitas no nosso canal do YouTube. Olha que bacana. Depois, no final, a gente vai passar o canal da Edi Pacheco lá no YouTube para que você possa acompanhar as aulas. E a Edi fala muito sobre empreender no artesanato. A gente, ao longo aqui do nosso bate-papo, a gente vai falar um pouco sobre isso também, tá, Edi? Próximo passo. Nós temos aqui esse molde, que é o acabamento do bolso interno, que é 18 por 5. A gente trabalha bastante com a fita dupla face, ela auxilia bastante nesses viradinhos. Então aqui eu vou colocar uma fitinha dupla face, mas poderia costurar aqui frente com frente e desvira. Eu gosto da fitinha dupla face, porque daí a gente já vem, ó, faz a dobrinha e já facilita, né? Facilita, tá prontinho só para costurar aqui, ó, acima do zíper. Olha que beleza. Então a gente vai costurar mais essa uma partezinha. costurinha. Quanto tempo mais ou menos, Edi? Essa peça aqui, toda cortadinha assim, vai aproximadamente 30 minutos, porém eu já trouxe alguns processos prontos, então aqui vai ir menos, né? Mais 30 minutinhos consegue fazer, tá? Para a pessoa que tá lá em casa, que vai fazer tudo, do princípio ao fim, meia hora. Isso. Já dá para produzir uma nécessaire maravilhosa como essa, né, gente? E essa é bem diferenciada, né? Bem trabalhada. Pois é. Agora a gente vai colocar o cursor. E tá prontinha essa parte do compartimento, ó. Super facinho. Agora a gente vai pegar a parte da tampa, que é a abertura principal, que também tem o molde. Que é uma vez no material principal, que é o sintético, e uma vez no forro. O forro, aqui eu tô trabalhando com o cetim dublado, deixa eu até mostrar pra vocês, ó. Cetim dublado, ele é o cetim mesmo com o TNT atrás, para deixar aí mais estruturado. E todas essas peças, a gente vai costurar esse cetim. Então, eu já costurei na lateral, eu já costurei aqui na tampa. Depois a gente vai costurar junto na outra lateral. Essa parte, né? Isso, ó. Aqui eu só coloquei o cetim e costurei em volta todinho. Fazendo isso, a gente vai trazer essa pecinha aqui, vai colocar aqui em cima. Pode até usar aqui, ó, como não dá para usar alfinete, porque é um material sintético e marca, a gente pode aqui segurar com um clipezinho de papelaria. Olha que boa ideia. Tô vendo que você tem vários aqui, isso, só usa isso aqui para marcar mesmo, né? Para não marcar. Para não marcar, porque se a gente usa alfinete, ele fura o sintético, né? E aqui, ó, prontinho, só passar uma costurinha em volta todinho. Vou passar aqui costurinha com a gente. Vambora. E a gente sobe o som mais uma vez. O trabalho aqui da máquina. É, gente, é artesanato.
perto do Dia dos Pais, aqui no nosso programa, essa necessaire de viagem. É uma necessaire essa daqui que dá pra gente presentear os pais, né? Muitos homens, só que também pode ser usada por mulheres, pode ser usada por crianças, né? Basta colocar aqui uma estampa diferente, né? A gente tem aqui embaixo, não sei se a gente consegue ver, algumas mochilas, né? Umas malinhas também que a Edi produz. Olha só que coisa mais linda, gente. São mochilas infantis, né? A gente tem ali da Minnie, do pessoal da Patrulha Canina, não é isso? Essa última aqui é do Mickey. Olha, são lindíssimos. Seu trabalho é maravilhoso, viu, Edi? Parabéns. A gente trabalha bastante com a linha maternidade. Eu sou também especialista nessa parte, então para você aí que quer entrar para esse ramo da maternidade, tem muita aula nesse estilo. Aqui a tampinha já tá pronta, ó, acabadinha. E agora a gente vai costurar isso daqui no corpo. Então vai ter o molde. Esse molde aqui, ó, corpo frente. Aqui, simplesmente eu costurei o cetim atrás, bem na beiradinha, bem tranquilo. E aí tem duas opções. Você pode colocar o vivo. O vivo é esse material plástico aqui que ele dá uma estrutura na peça. Então ajuda a deixar com essa cara estruturada. Como eu fiz aqui, ó. É isso que faz com que ele fique em pezinho, assim, pezinho, né? Isso. Aqui eu vou fazer sem o vivo, para quem é iniciante e tem dificuldade, vê que dá para fazer sem o vivo também. Dá para costurar o zíper aqui direto. Então, aqui, ó, marquei o meio da parte de baixo e a gente vai costurar o zíper em volta todinho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que faz. Mostre. Mostre, acho que principalmente essa parte da volta, né? Isso. Que deve ser um pouquinho mais complicada. Eu tô com um calcador de zíper aqui, então eu vou mudar ele pra costurar mais juntinho. Fica essa dica também, né? Pra quem tá em casa, que precisa fazer essa modificação aí na hora de costurar esse zíper. Porque com o calcador de zíper eu consigo costurar mais juntinho aqui do zíper. Sempre retrocesso no início das costuras e no final para deixar ela bem reforçadinha. Ó, e aqui a gente só vai costurando em volta. Na curvatura aqui é tranquilo. Geralmente em bolsas a gente não dá os piquezinhos. Porque quando a gente dá o pique, ele fragiliza um pouco esse material. Mas é só ir com calma aí, né, Edi? Vai virando o zíper e o tecido. Com calma. Dá tudo certo. Vai dando no final. certo. A primeira peça sempre é um pouquinho mais difícil, mas as próximas já vai pegando o jeitinho e vai ficando tudo muito mais fácil. Mas aqui não tem segredo não, ó, só ir costurando o zíper. Simples, gente. Edi falou que quando pega a prática, meia horinha já dá pra fazer todo o trabalho, né? Uma necessaire como essa aqui fica prontinha, prontinha, prontinha em meia hora, Edi. Isso. E aí é nessa hora que a gente fala de empreender no artesanato, né? Se a pessoa vê que ela consegue ali, que ela vai desenvolvendo, ela vai pegando prática, ela gosta, né? Porque quem trabalha com artesanato realmente acaba amando, né? Uma arte de verdade, né? Isso. E aí as pessoas ficam mesmo nesse desejo, quero empreender, quero começar a fazer, quero trabalhar pra mim. E a Edi fala muito sobre isso. 50 mil alunos do Brasil e do mundo, é isso mesmo, Edi? Isso, a gente tem muitos alunos. Deixa eu desligar a máquina aqui, enquanto eu vou explicando. A gente tem alunos no Brasil e no mundo, inclusive eu já fiz um workshop em Portugal. E tem muitos alunos aí espalhados pelo mundo. É isso, nossa brasileira artesã ganhando o mundo, né? Do Brasil para o mundo. E hoje, aqui no nosso programa, ensinando a fazer esse presente do Dia dos Pais. Ficou com vontade de fazer? Perdeu lá a lista de materiais? Entra lá no nosso @nosso programa no Instagram que você vai ver tudo completinho. Próximo passo, Edi. Agora a gente vai colocar a parte da tampa aqui, ó. Então é muito importante um passinho para ela não ficar torta.
Deixa eu pegar minha canetinha, posso pegar essa daqui? Claro, com certeza. Geralmente não se usa caneta esferográfica, mas eu vou usar aqui só um pontinho, ó. Então aqui tá o meio do material e aqui tá o meio do zíper. Então eu sei que eu tenho que costurar aqui, ó, meio com meio. Para facilitar, eu já vou colocar os cursores. E aí a gente já vai estar com a tampa prontinha. Para colocar o cursor, eu gosto de cortar um ladinho, encaixa o cursor. Facilita, né? Ó. Novamente, ó, corto um ladinho, encaixa o cursor na parte maior e na parte menor encaixou. Olha que beleza. Fica essa dica, então, da Edi também. Para a tampa ficar bem certinho, o que que eu vou fazer? Ó, ela tem que ficar assim, né? Isso. Então, eu vou costurar, ó, aqui, ó, meio com meio. E aí, eu vou passar uma costurinha em volta todinha aqui, ó. Eu não vou costurar ali pra gente não se estender, mas deixa eu só explicar aqui com um clipezinho, ó. Só repetir o mesmo processo e costurar do meio pra cima de um lado, do meio pra cima do outro lado. Sempre começando pelo meio. Do meio para ele não sair, não acabar ficando essa abinha torta. E depois é só colocar um viezinho, um acabamento. Pode ser um viés do próprio forro, pode ser o viés boneon, como eu coloquei aqui, ó. Que a gente chama de viés boneon porque ele já dá essa curvatura. Então, você fazendo isso, vai ficar pronta essa partezinha aqui com o zíper colocado. Então, Estamos seguindo pro final já ou não? Metade do trabalho. Tá quase já, porque a aba já tá pronta, ó. Olha só. E aí a gente vem com essa partezinha aqui, que é a tela vôlei, que vai aqui, ó. Então a gente vai costurar aqui por dentro. Deixa eu abrir bem aqui. Ó, então a gente vai posicionar aqui e vai passar uma costurinha aqui por dentro. Que é justamente essa parte que a gente tem aqui para que as coisas não caiam, né? Os produtos que aqui estiverem não caiam. Vou mostrar? Isso, é essa partezinha. É esse pedacinho aqui, ó, gente. E é super simples, coloquei um acabamento na parte de cima, venho aqui, posiciono e passo uma costurinha aqui. E aí a nossa tampa já tá prontinha. E a gente vai colocar aqui a parte das costas. Tem o molde também da parte das costas. Eu só vou juntar aqui frente com frente do material. E forro com forro do material. Ó, eu junto e passo uma costurinha aqui. Quem olha assim muitas vezes não compreende, né? Mas depois você vira, é isso? Isso. É difícil de virar? Não, não é difícil. Vou passar uma costurinha aqui. Temos tempo? Temos tempo. Qualquer coisa vamos... Temos tempo, pode ficar tranquila. A gente sobe o som pra passar então essa costurinha. Mais um processo então dessa nécessaire. Edi fazendo aqui essa nécessaire pra gente ao vivo no nosso programa, gente. Maravilhosa, artesã brasileira, que dá aula aí para muita gente aqui no Brasil, no mundo, em outros países do mundo. Ela é especialista nessas bolsas aqui, principalmente essas bolsas saída de maternidade, né? E ela tem aí um monte de trabalho. Hoje ela trouxe essa nécessaire pra gente. Uma nécessaire simples de fazer e que já vale como dica de presente de Dia dos Pais para você que tem essa habilidade já de fazer esse tipo de artesanato, fazer para o seu pai e por que não também fazer para vender, né? Faça e venda. Ó, aqui eu vou colocar os clipezinhos, porque essa máquina aqui geralmente eu não uso, ela é doméstica, a gente fica mais guardadinha, então quebrou ali a agulha para não tomar muito tempo, eu vou explicar aqui, ó.
Coloca os clipezinhos aqui e faz a costurinha. Então aqui já vai estar a parte de trás unida, ó. E aí a gente coloca o forro para baixo e já fica tudo embutido. Feito isso, a gente vai fazer a mesma coisa aqui desse lado aqui, ó. Costura frente com frente. E aí aqui você pode fazer embutido ou, se você for muito iniciante, só costura assim mesmo, ó. Deixa eu colocar os clipezinhos. E depois coloca um viés de acabamento. Então, o corpo, ele vai estar pronto. Ele vai ficar esse círculo aqui, ó. Porque agora a gente só vai encaixar as laterais nele. Então, a lateral, como que a gente vai fazer? As laterais são esse mesmo processo? Isso. Eu trouxe um processo pronto aqui. E eu vou explicar como que a gente vai fazer. Vai ter esse molde aqui. Então, a gente costura aqui 2 vezes no material principal, coloca o forrinho. E aí tem a opção de você colocar o vivo, como eu fiz aqui, ou não, isso é opcional. Pra ficar mais firme ou não? Pra ficar mais firme ou não, isso. Se for muito iniciante, pode fazer sem o vivo também. Então, se você for colocar o vivo, a gente começa aplicando aqui, ó, na parte de baixo e vai costurando em volta dele todinho, ó. Nesse caso aqui, eu encapei o vivo. Por isso que ele tá de outra cor. Fazendo isso, vai ficar assim. E aí, já finaliza, porque a gente só vai colocar aqui e costurar. Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Pra essa abertura aqui ficar na posição certinha. Essa lateral aqui, ó, essa curvinha de dentro, ele tem que estar nessa costurinha aqui de baixo, ó. Então, é só posicionar essa lateral aqui, a curvatura, nessa costurinha. Então, a gente posiciona aqui e usa os clipezinhos para segurar. E aí, mais ou menos, quanto que a gente consegue... Quanto que é o custo para fazer uma nécessaire como essa, para quem pensa em empreender, para quem pensa em vender, né? E por quanto dá para vender, Di? Referente a custo, vai depender muito se a pessoa paga frete ou não. Mas assim, aqui... Em média? Em média, aproximadamente uns R$25. R$25 de custo. Um rolinho de sintético dá para fazer de 2 a 3 peças. Olha então, que bacana. O custo é muito legal. E dá para vender, eu vi na internet, até por 180, dependendo muito do material que é usado. Vende bem, né? Ó, então, ó o que a gente fez. Ela já encaixou toda certinho, coloquei a lateral e aí é só fazer a costurinha em volta aqui, ó. E aí depois vai ficar assim, ó. Abre e vira. Ó, tá prontinha. Eu só costurei em volta, coloquei um viezinho. E aí a gente vai desvirar, que agora é o momento mais especial. Esse é o momento de ouro. Se ficar alguma dúvida, a gente vai colocar essa aula também, tá? No canal do YouTube para ajudar vocês. Eu vou passar já aqui o seu YouTube, tá? Agora a gente está chegando ao final do nosso tempo. YouTube da Edi é Edi Pacheco. Edi Pacheco, canal dela do YouTube. E você dá várias aulas lá, essa aula também está lá, né? Se você quiser a lista de materiais, entra lá no @nosso programa no Instagram. E também tem um Instagram da Edi, que é o Edi Pacheco Bolsas. Edi Pacheco Bolsas, como tá aparecendo aí na sua tela. Olha só, ela já virou prontinha a nossa nécessaire de Dia dos Pais. Ficou linda, hein? Então, essa daqui que eu não coloquei vivo, já dá para vocês verem como fica. Ela fica estruturada, fica super legal também. Então, essa opção sem vivo e tem essa opção aí com vivo. Uma ótima opção aí para presentear do Dia dos Pais. Maravilhoso, né? Ficaram lindas as duas. As duas. Dá pra gente presentear aí os pais, mas também dá pra gente presentear qualquer pessoa, né? Todo mundo. Quem não precisa de uma nécessaire, na verdade, Di? E ela cabe bastante coisa, então, higiene feminina, vai viajar, maquiagens. Cabe tudo, gente. Ó, aqui, ó. Muita cabe coisa. Tubo grande, né? Produto grande, shampoo. E dá pra usar pra tudo. Edi, prazer te conhecer. Muito obrigada pela sua participação aqui.
seja muito bem-vinda nas próximas também, tá? A gente te espera aqui novamente. Muito obrigada. Vou pedir para você deixar o seu último recadinho aqui para os nossos telespectadores, enquanto eu vou ali dar um recadinho para o nosso público. Então, lembrando, para quem quiser os moldes gratuitos, é só mandar um printzinho pra gente, que a gente te envia que você estava assistindo o programa. Muito obrigada, eu sou a Edi Pacheco e se você quiser acompanhar, é só entrar no nosso Instagram. De volta com o nosso programa. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigada pela sua companhia. E eu lembro que nós estamos com um novo formato aqui do nosso programa, com horário estendido. O programa está um pouquinho maior e nós temos novos quadros. É isso mesmo. Entre eles, nós temos o quadro Prestação de Serviços. E é isso que você acompanha comigo agora. Olha só, gente, uma pesquisa do Procon mostrou que o preço dos remédios pode variar em até 685% nas farmácias. Ou seja, um produto que sai, por exemplo, por R$10 em uma drogaria pode custar quase R$70 em outra. É por isso que é tão importante pesquisar muito bem antes de efetuar qualquer compra. Esses dados fazem parte do levantamento anual do Procon São Paulo, que comparou preços médios dos medicamentos genéricos e dos remédios de referência. A pesquisa foi feita em sites de drogarias da capital paulista e foi feita também presencialmente em farmácias de 12 cidades do litoral interior de São Paulo, entre elas Santos, Sorocaba e Bauru. Os dados foram coletados entre os dias 27 e 29 de maio. Segundo o Procon São Paulo, o objetivo dessa pesquisa é oferecer referências de preços à população e, claro, reforçar essa necessidade, então, de pesquisar antes de comprar qualquer medicamento, né? Bem, e agora a gente fala ainda de economia. O salário mínimo deve subir 6,9% no ano que vem. Segundo a prévia do orçamento do governo federal, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí esse ajuste do mínimo leva em conta a variação do Produto Interno Bruto do ano passado, somado à inflação deste ano. Assim, o salário mínimo deve chegar a R$ 1.502 em 2025. O relatório da LDO deve ser apresentado na semana que vem. E além desse aumento do mínimo, inclui as emendas parlamentares, que podem gerar em torno dos 50 bilhões de reais. E terão alguns recursos destinados ao Rio Grande do Sul, isso por causa das enchentes que devastaram o estado gaúcho. Bem, agora fala uma coisa para mim. Você já prestou algum concurso público? Gostaria de ter um cargo público? Bem, se a sua resposta é sim, preste muita atenção. Os Correios já acabaram de anunciar um concurso público para contratar mais de 3 mil profissionais. Isso de nível superior e também nível médio. A maior parte das vagas é para o cargo de carteiro, com oportunidades em todo o Brasil. Segundo a empresa, o objetivo dessas contratações é justamente fortalecer os pontos de entrega dos Correios, mas há vagas também para os cargos de advogado, analista de sistemas, assistente social e engenheiro. Serão lançados 2 editais diferentes, um para o nível médio, para o cargo de agente de Correios, e o outro para o nível superior, para o cargo de analista de Correios, englobando então essas profissões que eu já citei. Os editais serão publicados em agosto e, segundo a estatal, a expectativa é de que os novos contratados sejam chamados até dezembro ainda deste ano. O último concurso realizado pelos Correios em âmbito nacional aconteceu em 2011. Na ocasião, pouco mais de 1 milhão de pessoas concorreram a cerca de 9 mil vagas. Lembrando, então, que os editais serão lançados no mês que vem no site prozel.correios.com.br. Eu vou repetir, então, é prozel.correios.com.br, esse site que aparece aí na sua tela. Bem, com essa dica, então, eu encerro a nossa prestação de serviço de hoje. É
É isso aí, minha gente. Gostou desse nosso novo quadro? Nós temos vários outros aqui no nosso programa. Fique com a gente, continue acompanhando sempre às 2h05 da tarde, de segunda a sexta-feira. A gente segue aqui com muita informação, entretenimento, prestação de serviço. E, claro, os nossos entrevistados trazendo aí variedades, artesanato, falando de moda, beleza, enfim. Cada dia a gente tem uma coisa diferente aqui, feita com todo carinho pela produção do nosso programa. Bem, e no próximo bloco você vai conhecer a Sara Gozella. Ela é escritora, autora aí de vários livros de ficção cristã. Você sabe o que é isso? Ela tá aqui, vai explicar tudo pra gente no próximo bloco. Ela também é idealizadora da FEFIC, a Feira de Ficção Cristã e Cultura. É a primeira feira de ficção cristã aqui do Brasil, a maior de todas elas, né? Então, fique com a gente. E aí eu já quero te convidar para você fazer sua pergunta. Tem alguma dúvida? Conhece a Sara Gozella? Você tem alguma dúvida sobre a trajetória dela, sobre o trabalho dela? Já leu algum livro de ficção cristã da Sara? Se você já leu, fala aqui pra gente qual foi o livro que você já leu, ou se você está lendo algum livro da Sara nesse momento, conta pra gente qual é. Tem alguma dúvida? Quer saber um pouco da carreira dela? Quer saber um pouco da história dela, da trajetória cristã, da trajetória como escritora? Então envie sua pergunta pelo nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. Enquanto você envia sua pergunta, envia sua mensagem aqui para o nosso programa, a gente vai a um breve intervalo, mas já voltamos. Continue com a gente. Estamos de volta com o nosso programa. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigada pela sua companhia. E agora a gente vai bater um papo muito bacana sobre a importância do cristão na cultura. Vamos falar sobre ficção cristã. Você sabe o que é isso? Bem, se não sabe, preste muita atenção, porque aqui no nosso estúdio está a escritora, a autora e também a idealizadora da FEFIC, a Feira de Ficção Cristã e Cultura, Sara Gozella. Muito obrigada pela sua presença aqui em nosso programa. Eu que agradeço. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa, viu? Obrigada, muito feliz, muito honrada de estar aqui com vocês. A honra é toda nossa, né, gente? Essa menina é novinha, mas é famosa, já tem aí muito chão, né? Aqui que ficou para trás, né, Sara? E muito a caminhar. Começou a escrever quando exatamente? Olha, eu escrevo há muitos anos, então o início realmente desse meu processo de começar a escrever, desejar trabalhar com isso, foi lá para meus 13 anos. Minhas primeiras histórias foram escritas nessa época, mas de forma profissional eu escrevo desde 2020, 2019, 2020. Foi quando eu entendi realmente que esse era o lugar no qual o Senhor estava me chamando para estar e comecei a me profissionalizar também. Olha só, antes da gente falar da sua carreira, vamos só explicar para quem está em casa o que significa exatamente ficção cristã, porque ainda é um termo que não é muito popular, né, Sara? Tem muita gente que não sabe exatamente o que significa, fica assim, ficção cristã. Mas como assim ficção cristã? Seria fantasia cristã? Mas dá para dizer que dá para unir aí fantasia, uma história que não existe, que não é verdadeira, com os valores cristãos, é isso mesmo? Então, exatamente. Na igreja, a gente se depara com esse questionamento, né? Principalmente eu, como autora, o pessoal fala ficção cristã, mas ficção é mentira, então uma palavra não encaixa com a outra, né? É como se uma coisa desmentisse a outra. Exato, e aí eu falei, não, olha, eu vou dar para você um exemplo muito claro. As parábolas que Jesus contava, sabe? Aquelas que sempre moldam ali o nosso caráter, estão sempre presentes na nossa caminhada
caminhada de fé, as parábolas eram histórias de pessoas que não existiam e lugares que não existiam. Ou seja, era ficção. Era ficção, mas eram metáforas, sabe? Canal para que o Senhor compartilhasse, então, ali verdades eternas. Então, ficção cristã começou, na verdade, com o próprio Jesus. Cristo, contando as parábolas. É isso, e agora a gente tem aí esse termo mais popularizado agora, recentemente. É bem recente. Mas é um trabalho que existe muito antigo. Há milhares de anos, né? Exato. E eu amo olhar realmente para toda a narrativa bíblica, para a palavra, e ver isso até mesmo antes de Cristo. Um dos exemplos que eu mais gosto é do profeta Natan com Davi. Eu amo essa história e como Natan chega para Davi e ele vai confrontar Davi sobre o seu pecado, mas ele não fala, ei, você pecou. Ele fala, não, vou te contar uma história. E aí nessa história, Davi, ele se emociona, ele se revolta, ele sente a dor, sabe? Ele gera uma empatia mesmo por aqueles personagens, ele sente raiva do que roubou, e aí Natan fala, você é esse homem, você é o homem mau. Então a gente tem isso há muito, muito tempo. Então, quer dizer, ali na ficção cristã, a gente tem todos esses valores bíblicos, né? Sim. Esses valores de amor ao próximo. Exato. Também tem lições, né? Exato. Somos exortados ali naquela leitura, Sim, né? exato. E tem tudo, né? A gente está falando ali de amor, a gente está falando ali de paz, é isso? Exato, exatamente. E o papel da cultura, eu creio que é exatamente esse, ter o cristão nesse meio, né? Não é você criar uma cultura que ela vai entreter e ela vai fazer com que a pessoa se esqueça da realidade, não. É uma cultura que ela vai encorajar, confrontar e levar essa pessoa de volta para a realidade dela, fazer com que ela se veja no personagem e então entenda tudo aquilo que ela precisa fazer na sua vida real. É verdade. E a gente se vê mesmo nos personagens. Sim. Quando a gente assiste a tantas histórias, por exemplo, nas novelas, nos filmes, Sim. né? Na leitura de um livro, a gente se encontra ali, se identifica realmente com aqueles personagens, né, Sara? E a ideia é essa, que a gente consiga se identificar com personagens que têm esses valores cristãos, Exato, né? sim. Porque a gente tem tanta coisa na nossa cultura, Sim. né? Que muitas vezes acaba que a gente não quer, por exemplo, eu que tenho um filho pequeno, né? Eu não quero que ele tenha acesso a determinados conteúdos, né? E esse é um conteúdo que é muito bacana, né? Para crianças, para adolescentes, né? Quem tá ali em formação. Total, exatamente. Porque é isso, a cultura, ela é a principal forma de discipulado que a gente tem hoje. E não somente o cristão, no sentido cristão na palavra, mas no geral, sabe? Ela é aquilo que passa para os jovens e para os adolescentes a ideia do que é certo, do que é errado, do que é legal fazer, do que não é. Então hoje a cultura, ela tem sido esse grande instrumento, né? A gente vê os filmes, as séries moldando toda uma geração. A gente tem identidade de adolescentes que às vezes, num processo que é tão sensível, né? O adolescente não sabe ali o que ele exatamente, como que ele se encaixa. Ele não sabe que ele é amado pelo Senhor e que mesmo naquele momento de crise, ele continua sendo o que ele é, mesmo que ele não sinta isso, né? E às vezes ele vai e se depara com histórias que chegam ali no momento errado e só basta um filme, muitas vezes, para desviar aquele adolescente dos caminhos do Senhor e para fazer com que ele se veja de forma totalmente deturpada, né? Então a gente vê que essas histórias, a ficção cristã, ela tem esse poder de fazer o contrário. E enquanto muitas histórias têm realmente desviado os nossos corações, e é algo delicado, assim, algo bem implícito. Muitas vezes a gente não percebe. Sim. Mas você assiste um filme sobre vingança. E aí você assiste um outro filme subliminar, sobre... né? Isso. Que a gente fala, né? Aquela mensagem subliminar que fica no seu subconsciente. E aí aquilo vai entrando no nosso coração aos poucos. A gente vai vendo mais e mais histórias onde o conceito de perdão não existe. E a gente assiste o filme e a gente torce para que o cara consiga matar todo mundo porque mataram o cachorro dele. Um exemplo assim, né? E a gente vê aquilo vai moldando mesmo, sabe? A nossa consciência
consciência, a nossa percepção de certo e errado. E a ficção cristã, ela tem essa missão de fazer o contrário, assim, olha, nós temos aqui histórias e filmes e livros que eles vão falar o contrário, dê a outra face, perdoe, peça perdão para aquele que te feriu, sabe? Busque a sua identidade naquele que te criou e não nas situações, nas circunstâncias presentes. Encontre cura para sua ferida e não deixe que essa ferida cresça e afete outras pessoas. Então é muito bonito de ver o poder mesmo, porque eu creio que a ficção cristã ela é isso, né? São cristãos, filhos do Deus criativos, se colocando nesse lugar e se disponibilizando para que Deus use as nossas vidas e as nossas histórias para que Ele toque outras pessoas. Então a gente não tem o controle do que Deus pode fazer através dessas histórias, né? A gente não tem esse controle de... E pode rodar o mundo, né? Exato, pode tocar, pode salvar, pode, sabe, tocar a vida de uma pessoa num momento específico que a gente nunca vai saber. Mas o que a gente sabe é a gente entregou ali os nossos dons e talentos ao Senhor e o poder, o efeito que Ele pode transformar, que isso pode gerar na cultura, é Ele que faz e é Ele que vai saber. Amém, glória a Deus. É um trabalho, de certa forma, missionário, né? Exato. É um trabalho missionário que pode rodar aí o mundo inteiro, pode chegar nos lugares mais distantes que a gente nem imagina, mas ali por meio daquela história, aquele leitor pode conhecer o amor de Deus. Exato. Isso eu acho lindo, porque eu tive essa experiência, como eu falei com você, eu escrevo profissionalmente desde 2020. Em 2021, eu fui para a Bienal do Rio de Janeiro, Bienal do Livro, pela primeira vez. E foi um momento que o Senhor me mostrou isso. Ele mostrou, Sara, isso aqui é missões. Isso aqui é um campo missionário, porque os cristãos se retiraram desse lugar. Mas é esse ambiente, é o ambiente da cultura, da literatura, do filme, que tem moldado essa geração, que tem moldado o nosso tempo. E como que nós cristãos nos retiramos de lá? Se é um lugar que tem tantas e tantas necessidades, sabe? Se é o lugar onde nós precisamos estar. Então o Senhor me mostrou isso, de que sim, aqui é missões. Você está na cultura, é você estar lutando contra a corrente, é você estar jogando sementes numa terra que já se tornou totalmente árida e dura, né? E uma coisa que eu gosto muito, e que foi uma das coisas que mais me encorajou realmente a fazer isso, é porque crescendo na igreja a gente se deparava muito com aqueles momentos de cancelar tal filme, sabe? Tipo assim, um filme fez tal coisa, então bora cancelar, e aí todo mundo faz um mutirão, né? Vamos cancelar, não vamos assistir, não vamos fazer isso. E eu sempre ficava incomodada com isso, que eu falava, a gente precisa mais do que isso. Isso não vai ser suficiente, porque vão continuar sendo produzidas histórias que vão contra os nossos valores. Nós precisamos estar lá, do lado dessas pessoas, ali, como se fosse uma praça. Levando um outro conteúdo, né? Como se fosse uma praça, porque esses filmes vão continuar, esse tipo de conteúdo vai continuar. O que nós cristãos precisamos fazer, então? Nos colocar naquele lugar também. Ter a nossa mesa ali do lado, ter a nossa cultura ali ao lado, mostrando que nós estamos ali. Nós não somos somente aqueles que consomem cultura ruim, nós fazemos o efeito contrário, nós produzimos uma boa cultura que traz esperança, que traz a cosmovisão e a esperança do Evangelho. E é uma cultura para todos, né, Sara? É uma cultura para todos, não só para os cristãos, né? Como a gente estava falando aqui, hoje a juventude, ela tem ali à disposição tantos conteúdos, né? E de repente, por que não esse conteúdo que fala de amor, esse conteúdo que fala de paz, esse conteúdo que fala de amizade, né? E muitas vezes de forma implícita traz ali Deus, né? Eu até penso no livro de Esther, por exemplo, que não tem ali o nome Deus, claro, mas a gente sabe que Deus está ali agindo ao longo de toda a história. E é a mesma coisa na ficção, né? Tem personagens, assim, bem fantasiosos, né? Eu vi lá a sinopse de um dos seus livros, né? Falando que aconteceu ali na Lua, né? 400 anos, não entendi, não lembro se era antes ou depois. E aí toda a população foi para aquele lugar, aí você fica assim, meu Deus, mas é fantasia total. Aí tem um robô no meio do processo. Eu falei, gente, mas é realmente aquela história de criança, né? Que criança gosta, que criança curte. A nossa imaginação. Mas são os valores que importam ali, né? Não são aqueles elementos ali da história que são instrumentos, fantasiosos. Eles são um canal para que a mensagem seja passada. A gente pegou aqui umas fotos, né? O
nosso pessoal, nossa produção, baixou algumas fotos do seu Instagram, alguns vídeos. Ai, legal. Vamos dar uma olhadinha? Claro. Explica pra gente que situações são essas. Sim. Por exemplo, essa daí. Olha, essa foi uma sessão de fotos de autora que eu fiz com A Escolha do Verão, que é o meu livro lançado pela Thomas Nelson Brasil. Ele é uma fantasia cristã, está disponível em todas as livrarias. E ele fala de uma vila, ele conta a história de uma vila onde só existia uma estação, o verão. E um dia ela foi tomada por um inverno rigoroso. E eles não conheciam, não tinham consciência de nenhum outro clima. Então, nessa foto, eu tentei passar um pouco dessa vibe, assim, da vila, que ela tá ali com essa capa do inverno. Porque o inverno é uma figura muito importante nesse livro. Aham. É um personagem, praticamente. Ele é um personagem, não praticamente. Ele é realmente Ele é um realmente personagem? um personagem. É uma pessoa? É uma pessoa. Olha aí. Então, o inverno ali não é uma estação. Na história, as estações são personagens, entendeu? Olha que bacana. Então, quer dizer, já fica esse spoiler aí pra quem não leu. Exatamente, pra instigar. E é muito bacana, porque aí já aprende um pouco de ciência. Exato, sim. Né? Uhum. Já tem aí os valores de Cristo, Sim, né? Ali total. colocados ali naquelas palavras. Eu tenho certeza que é uma leitura muito gostosa de fazer, né, Sara? Sim. Tem eu mais uma gosto imagem demais. pra gente mostrar, pra Sara contar pra gente, legendar? Olha, essa aí é uma foto muito especial do lançamento da Escolha do Verão, lá em Vila Velha. Então, Vila Velha é uma cidade que eu morei em alguns anos. Meu pai já pastoreou lá, eu sou filha de pastor. E foi muito bonito voltar ali para a cidade onde eu passei a minha infância com o meu livro, né? E encontrar tantas pessoas ali, nova geração mesmo, que estava conhecendo a ficção cristã. E com certeza, tá com uma coroa ali, hein? É uma Tá com coroa. A gente vai toda a caráter, entendeu? É o marketing também do autor. Olha que linda. Pois tá linda, com Sara. capa, obrigada. E eu tenho certeza que você tem ali vários fãs, né? Ai. Ali na sua cidade. É um orgulho pra gente, né? Quando a gente sabe que uma pessoa, ela tá se destacando, né? Uma pessoa que a gente conheceu ali na infância, que morou ali naquele bairro, nas proximidades. A gente fala, puxa, olha que bacana, a Sara era daqui do nosso bairro e agora ela tá aí ganhando o mundo com seus livros maravilhosos. Sim, é muito legal, até mesmo porque eu não tive isso crescendo, né? Então eu cresci, quando eu decidi que eu queria ser escritora, eu tinha 13 anos, eu tinha 12 para 13, eu não tinha consciência ainda, maturidade para compreender o que era um chamado do Senhor. Mas já era algo que Deus estava me chamando, sabe? E que aos poucos eu fui entendendo. Então eu lembro que naquela época eu não tive isso. Isso daí é o quê? É os Clãs da Lua. É um trailer, né? Dos Clãs da Lua. Olha, e os Clãs da Lua, inclusive, olha só, você falou aí que você leu a sinopse, que você falou assim, gente, isso aqui é super fantasioso. Vou te explicar o que é os Clãs da Lua, que aí eu acho que fica um pouquinho mais claro também. Você vê se você pega. Vambora. Os Clãs da Lua, ele é uma ficção científica cristã, mas ele é, na verdade, uma releitura da história dos israelitas no Egito. Olha, então, gente. enquanto na palavra a gente tem esse relato real dos israelitas que ficaram escravizados no Egito por 400 anos, os Clãs da Lua a gente conta a história da humanidade que foi escravizada na Lua pelo grande Império Lunar e permaneceu lá por 400 anos, crendo na promessa que a gravidade fez para eles de que eles retornariam para a Terra. Então, nesse livro, eu represento a figura de Deus através da gravidade, que é o quê? A força que segura todos os planetas no lugar, que rege o universo e que prende nossos pés ao chão. E esse é Deus mesmo. É ele mesmo, exatamente. Quando você traz com essas palavras, a gente tem a certeza de que é Deus. Exato. E eu tive a ideia de escrever esse livro, inclusive, lendo o livro de Jó. Em um dos momentos, eu acho que é o capítulo 10, ele começa a descrever sobre a grandiosidade de Deus, né? Mesmo naquele momento de dor. E ele fala isso, é ele que controla as marés, é ele que controla o vento, é ele que orquestra os astros, é ele que segura, né, as estrelas. E eu falei, gente, é a gravidade, é o que na ciência nós entendemos que a gravidade faz, né? E é o que o Senhor faz. Então, nessa história, eu trouxe essa metáfora, porque é isso, né? Tudo que a
gente vê ali, todos os elementos fantásticos, tudo aquilo que às vezes parece estranho, que não entra, né, na nossa cabeça de início, são metáforas mesmo, são símbolos que representam a mensagem verdadeira. Os Clãs da Lua, ele é um livro sobre a fidelidade do Senhor ao cumprir suas promessas, falando de como quando ele promete algo, nem que demore gerações, ele é fiel para trazer isso à realização, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Então foi um livro que eu escrevi no momento que eu estava precisando acreditar mais nisso, sabe? E eu usei, esse foi a forma que eu usei de aí contar isso. A gente já fica aqui imaginando o final do livro, né? Olha aí, ó. Será que eles voltam sabendo pra que é uma metáfora, sim, né? E de exato. que eles têm ali a promessa da gravidade, que na verdade é Deus, então com certeza no final... Olha, eu não posso falar, mas eu já estou imaginando o que acontece no final. São sempre finais felizes? São no meu caso, eles sempre são felizes, porque eu tenho muito isso nas minhas histórias, de passar essa mensagem de esperança. E não uma esperança volútil, mas uma esperança segura, uma esperança perpétua, que a gente encontra somente e unicamente em Cristo. A gente tem esses 2 livros, né? Já vamos deixar, então, Os Clãs da Lua é um livro novo. Então, vamos lá. Olha só, vocês estão sabendo aqui com exclusividade, inclusive, isso vai ser anunciado daqui a 2 semanas. Então, olha, vocês são gente, os primeiros a saberem. Os Clãs da Lua, ele vai ser relançado em setembro pela Thomas Nelson Brasil. Nesse momento, ele só tem em e-book, mas a partir de setembro, você já consegue encontrar ele em todas as livrarias do país, a Amazon e todos os sites. Isso em versão física já? Física. Versão física. A partir de setembro. E a gente mostrou a imagem ali de um outro livro, que era a Escolha do Verão, não? Isso, né? acho que a Escolha apareceu. do Verão, exato. que é das estações do ano. Sim. Esse também é um relançamento. Isso, ele foi relançado ano passado, então ele já está disponível aí nas livrarias há alguns meses. E aí você pode encontrar em qualquer livraria do país. A história... Aí, ó, eu mostrando, né? Ele é lindo, lindo. E a história da Escolha do Verão, esse livro, ele é muito especial para mim, porque tudo isso das estações é uma metáfora realmente com períodos de vida, né? A gente passar por invernos e saber sobreviver a eles, saber continuar crendo no Senhor. E na história eu tenho a figura das 3 estrelas que guiam o personagem principal ali durante toda a sua jornada. Eu cresci apaixonada por constelações, então eu sempre gostava de encontrar as 3 Marias no céu, que são aquelas 3 estrelas juntinhas, né? E aí, na história, eu usei isso e coloquei as 3 estrelas na história como uma simbologia e uma representação da Trindade, onde a gente tem ali Pai, Filho e Espírito Santo, guiando aquele personagem em todo o caminho e o direcionando para o seu destino. Muito bacana. Bem, a gente tem aqui uma mensagem, é isso? Que chegou? Estou tentando ler. Que legal. Me chamo Andréa Serafim, sou representante da cultura gospel na cidade de Santa Rita, no estado da Paraíba. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu, Andréia? Beijão pra você. Ela diz o seguinte: a cultura gospel é de extrema importância para todos nós, para toda a sociedade como um todo, levando os princípios e valores da vida, ajudando a quem mais precisa, que está em estado de vulnerabilidade. Nossos dons e talentos foi Deus que nos deu e através deles proclamamos o Evangelho de Cristo e ajudamos o próximo. Precisamos vestir a camisa da cultura gospel. Nós precisamos ser reconhecidos, respeitados e valorizados. Muito obrigada pela sua mensagem, viu, Andréa Serafim? Obrigada por ter dividido aqui com a gente. É sobre isso que a gente está falando, né? Sim, e eu acho tão legal isso que ela tocou, de nós sermos reconhecidos, porque eu creio que isso é fora da igreja também, sabe? Porque é algo que a gente vai alimentar o corpo de Cristo. A ficção cristã, ela serve para isso, ela encoraja o corpo de Cristo, mas ela também alcança aqueles que estão fora. E para nós, como cristãos, sermos reconhecidos fora, só tem uma única coisa que eu creio que nos leva a esse lugar, que é a excelência do nosso trabalho. Porque eu
crescendo na igreja, né? Eu acho que a gente já se deparou com algumas obras artísticas que elas eram muito boas no ponto de passar a mensagem. Elas tinham um propósito, elas tinham uma palavra que elas queriam entregar, mas na questão da técnica e da prática, às vezes faltava ali a excelência no sentido de, tá, eu quero escrever um livro, mais do que Deus me chamou para fazer isso, eu preciso estudar para fazer isso, sabe? Eu preciso aprender qual que é a melhor forma, eu preciso entender de estrutura narrativa, eu preciso entender de gramática, sabe? Eu preciso me capacitar para que aquilo que eu faça para o Senhor seja de total excelência, para que chegue lá fora, esse livro vai chegar em ambientes não cristãos e às vezes as pessoas vão até poder querer criticar porque é cristão e às vezes tem um preconceito, mas elas vão olhar para o conteúdo da obra e elas não vão poder criticar o conteúdo por causa da excelência que foi posta ali, sabe? Então eu acho que essa é a nossa principal forma mesmo de alcançar esses espaços, honrar o Senhor além das próprias palavras, mas na excelência do trabalho. A gente sempre fala, né, Sara, que Deus capacita. Exato. Deus capacita, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Tem, total, exato. E entender que é isso, assim, o que eu tô fazendo é para o Senhor, então isso precisa ser o meu melhor. Entender que nós, como cristãos, por isso que para mim é algo até estranho a gente não ter tido cristãos nessa área por tanto tempo, porque nós somos aqueles que literalmente têm acesso à fonte infinita de inspiração, enquanto as outras pessoas que não creem no viva, Senhor, né? Exatamente, elas não têm isso. Nós temos acesso à fonte do Criador, o Criador de todas as coisas, aquele que existe antes da própria cultura, das expressões culturais, sabe? Sim. Então, éramos nós para ser aqueles que estão fazendo os melhores filmes, éramos nós para ser aqueles que estão fazendo os melhores livros, que estão ganhando Oscars, que estão fazendo tudo isso, porque era para nós sermos aqueles que tomam posse desse lugar, sabe? Como uma herança dada ao nosso Pai, de criar cultura. Chegaremos lá, hein, Sara? E você tá aí nesse caminho, não é? Meu Deus, amém. Será que seus livros amanhã ou depois vão virar filmes? Ai, é um sonho. Olha, será muito legal, Sabemos hein? que nada é impossível para o Senhor. É isso, se for da vontade dele, logo a gente vê aí nas telas também, né? Os livros são muito importantes, a gente sabe que são muito melhores que os filmes, muitas vezes, porque trazem ali riqueza de detalhes, mas a gente gosta de ver na tela também, né? Porque aí a gente vê ali o que a gente imaginou na leitura de um filme, a gente vê ali em imagem. Vê ganhando não é? Bacana, total. É bacana, então vamos torcer por isso, né? Amém. Bem, por enquanto ainda estamos falando então da parte da literatura cristã, né? Tem diferença quando a gente fala cultura cristã e cultura gospel? Eu acredito que não. Eu acho que a cultura... Vou arriscar aqui, tá? Mas eu acho que a cultura cristã, ela abrange de forma um pouco mais geral, né? O relacionar do cristão com os meios artísticos. Então, talvez a cultura gospel, talvez a cultura gospel seja aquela que é focada para dentro da igreja um pouco. Porque o próprio termo gospel, ele afasta um pouco aquele que não é cristão nesse sentido. De entender que está delimitando um pouco, a gente está criando cultura dentro para os nossos. A cultura cristã, eu sinto que é uma forma do cristão se posicionar fora, sabe? No ambiente secular também, estar ali presente. É isso, então foi por isso que você criou também a FEFIC, né? Sim. Que é a Feira de Cultura, não, Feira de Ficção Cristã e Cultura, é assim, FEFIC, né? Com 2 Cs no final. Com 2 Cs no final. Né? Você que idealizou essa feira, né? Nosso bate-papo passou aqui muito rápido. Demais. Já vou te avisar que estamos aqui já no encerramento, mas eu quero que você fale, obviamente, da FEFIC. Já estamos na 3ª edição da FEFIC. FEFIC foi criada em 2022. As 2 primeiras edições aconteceram em Belo Horizonte, né? Exato. Sara é de Belo Horizonte, né? Então, as 2 primeiras edições aconteceram lá, de um encontro, né? De várias autoras, né? Num primeiro momento foram só as meninas que participaram, né? Eu li sobre. Né? E depois os meninos foram entrando também, os autores, né? Foram entrando também nesse projeto. Um projeto que começou pequeno lá, mas Deus colocou a mão, né? Total, e as coisas foram acontecendo. Eu vi que você fala em entrevistas que você não tinha dinheiro para fazer ali um projeto desse, né?
mas agora estamos na terceira edição e será em São Paulo, Olha gente. aí. Está para acontecer 17, 18, 19, é isso? É 19 a 20 19 a de julho, 20. então 4 dias de feira. E é isso mesmo, assim, a FEFIC, ela é um grande milagre, é um projeto que nasceu do coração do Senhor e que Ele tem sustentado e feito crescer a cada ano pela sua mão. Essa é uma coisa que a gente tem muito entendimento disso, assim, que é uma resposta do Senhor a isso, sabe? A esse momento que a gente estava vivendo tão difícil culturalmente. E o Senhor entregou esse projeto e tem feito ele crescer. Então a FEFIC, ela é uma ponte. Ela nasceu no meu coração com o objetivo de ser essa ponte, de pegar esses artistas cristãos que às vezes estão ali lutando para entender o chamado do Senhor para a vida deles, para conseguir viver esse chamado e levar até a igreja, mostrar para a igreja que é o corpo de Cristo, falar, olha, nós temos cristãos produzindo literatura de qualidade. Você não quer que seu filho esteja lendo obras que vão ferir o coração dele, que vão sujar a imaginação dele, que vão atacar muitas vezes a fé dele, numa idade que ele está tão vulnerável. Então olha aqui, a gente tem autores cristãos escrevendo obras dos mesmos gêneros que ele gosta de ler. A gente tem fantasia, a gente tem ficção científica, a gente tem suspense, a gente tem romance, todas essas obras que apontam para Cristo. Então a FEFIC é isso, ela é esse lugar de união, é um evento cultural para a família cristã, para eles encontrarem lá entretenimento de qualidade, que além de entreter, edifica também, sabe? Mas que eles podem ter essa variedade de livros. Então a gente vai ter livros infantis para as crianças, a gente tem livros infanto-juvenis, livros para o adolescente, para o jovem e para os pais também. A gente tem uma variedade de literatura para adultos também disponível na feira, além da ficção cristã, devocionais e vários outros títulos. Então a gente está com uma expectativa muito legal, a gente está com mais de 22 editoras nessa edição, Thomas Nelson, Mundo Cristão, Dizascope, Ciranda Cultural, um pessoal muito legal. Além dos nossos convidados, a gente vai ter com a gente lá a Fernanda Vitivisky, o Rodrigo Bibo, do Bibotalk, a gente vai ter vários autores de ficção cristã, o reverendo Emílio Garófalo, é uma turma muito boa e que está aí produzindo essa cultura de qualidade. E você lá também, né, E eu Sara? também. Obviamente. Os Eu 4 também. dias? Os 4 dias. Os 4 dias. Na hora que abrir até a hora que fechar. Sessão de autógrafos terá? Terei, com certeza, terei. Todos os dias lá um pouquinho. Só me encontrar, porque a FEFIC é minha casa. Então, vou estar lá o tempo todo. É a sua casa, com certeza. Expectativa de público. A gente está até o momento com 6.000 pessoas, com um público de 6.000 pessoas. Ainda dá para retirar o seu ingresso. É gratuito. Gratuito, gente. exato. É, a FEFIC é gratuita, que é o mais então. legal. Então, para você retirar o seu ingresso, você só precisa acessar o link lá no nosso site. Você encontra ele tanto pelo nosso site ou pelo nosso @ do Instagram, tem lá o link também na nossa página no Simpla. Você só retira o seu ingresso gratuitamente, reserva ali a sua presença na maior feira de ficção cristã e cultura do país. E os ingressos de sábado estão esgotando. Então a gente tem aí uma estimativa de quase 3.000 pessoas só para o sábado. Olha lá, o site então tá aí na tela, fefic com 2cs.com.br, certo? E tem mais informações também sobre a FEFIC lá no @fefic com 2cs.feira, fefic.feira, lá no Instagram. Isso aí. E você também pode acessar lá o Insta da Sara Guzella, que é o @autora Sara Guzella, com 2 L's. Acesse, veja todo o trabalho da Sara. Ela é bem ativa nas redes sociais e sempre traz ali muitos conteúdos, né, sobre todos esses trabalhos, né? E também os bastidores dos trabalhos, né, Sara? Amei te conhecer. Exato. Eu também. Muito honrada pela oportunidade. Eu também fiquei feliz da vida e a gente ainda tem mais alguns minutinhos. Então, vou pedir para você deixar uma mensagem. Claro. Uma mensagem para os telespectadores. Por que eles têm que ir na FEFIC? Tá. O que vai ter de interessante lá que quem não conhece tem que conhecer? Não é só para os cristãos, né? Exato. Não é para esse público. Pelo contrário, a ideia é que justamente todos os públicos possam vir a conhecer e ver que esse conteúdo é um conteúdo de qualidade, né? Exato. É um conteúdo que realmente traz
riqueza, Sim. né? Pra gente culturalmente, né? Exato. É um conteúdo que edifica. Amém. É isso, né? Mesmo. E é isso, eu deixo aqui o meu convite para você que está assistindo. Primeiramente, às vezes, para você que é cristão e que nunca gostou muito do termo ficção e magia e sempre acha uma coisa muito estranha, que a gente possa realmente entender a nossa cultura, né? E entender que tudo isso, gente, pode ser redimido pelas mãos do Senhor. A criatividade, as histórias, a imaginação foi dada por Cristo. Então, o que a gente faz na FEFIC é trazer isso de volta a Ele, é entender que o entretenimento, ele não é ruim como por si só, mas é o pecado que corrompe todas as coisas, corrompeu também isso. Mas Cristo que redime todas as coisas, pode também redimir as histórias e nos fazer conseguir ler e aproveitar histórias e entretenimento que edifica e que leva a Ele. Então eu deixo meu convite para você que às vezes tem esse receio para ir lá na FEFIC, quero entender o que é isso, ainda não estou gostando, mas eu vou de curiosidade. Vá que você vai entender exatamente o que Deus tem feito através da nossa cultura nessa sociedade que é tão carente. Para você também que não é cristão e que você quer entender melhor, a ficção cristã ela é literatura limpa. Então o que você pode garantir, ter certeza, é que você vai encontrar histórias ali que não vão trazer temas que não são para sua idade ou temas pesados, temas que vão às vezes trazer traumas e trazer memórias e voltar para coisas ruins. A ficção cristã ela é uma história que ela tem, são histórias que ela tem esse objetivo de trazer esperança, paz, amor, mensagens de perdão, mensagens que todos nós, cristãos ou não, estamos sempre precisando num tempo como esses. Com certeza. Por acaso, alguns dos seus livros têm classificação, não? Então, a maioria deles é de 10 a 12 anos a classificação. De 10 a 12 anos. Que é para entendimento mesmo, não é que traga conteúdos impróprios. É para entendimento mesmo. Exatamente. Bacana. E só pra gente lembrar, todos os seus livros a gente encontra? Isso, vocês encontram lá no meu Instagram, a autora Sara Guzella, tem o link que aí leva para todos eles. E a escolha do verão, você é só entrar aí numa livraria e procurar pelo nome que você vai encontrar também. É isso aí, Sara. Obrigada, tá? Mais uma vez, prazer te conhecer. Prazer. Sucesso, que Deus te abençoe. Amém. Mais e mais e Amém. mais e mais, Amém. que é pra honra e glória do nome dele. Amém. Te espero na FEFIC. Estarei lá. Obrigada.